Em dezembro de 1997, parecia que o ano já tinha dado tudo o que tinha para dar. Naquelas alturas, o primeiro Harry Potter já havia sido traduzido para o português e o Chan já tinha alcançado seu auge. Aquele ano já parecia liquidado, mas não. Foi no 20º dia daquele último mês de 1997 que o Brasil conheceu Sobrevivendo no Inferno. Qualquer coisa que possa ser dita sobre o impacto que Sobrevivendo no Inferno teve naquele já distante 1997 é insuficiente. Tenta compreender a dimensão disso. Até aquele momento, o rap nacional se fortalecia na favela, naquela mesma favela invisível na qual ele cantava. Até aquele momento, o rap servia como exercício de autoanálise. A periferia se via e se entendia no rap. Mas era só aí mesmo. Aí veio Sobrevivendo no Inferno bem no finalzinho de 1997. Naqueles últimos dias do ano, já dava para perceber que as 12 faixas do álbum iriam obrigar o país a passar muito tempo contemplando as tragédias da periferia e também do sistema carcerário. Uma das letras era especialmente desafiadora para o Brasil. Diário de um Detento tinha uma batida sinistra, uma letra épica e vídeo idem. Em 1998, essa faixa reinou soberana na programação da MTV. O Brasil, sempre tardio, descobria a potência do seu rap. E essa potência toda trabalhava para contrariar aquela tendência que o Brasil tem de ignorar suas periferias, suas desigualdades, seu racismo. Um país que ignora é um país ignorante. Sobrevivendo ao Inferno veio para dar uma chance ao Brasil. Uma valorosa chance de ser menos ignorante. O problema é que a ignorância é bem mais confortável do que o enfrentamento diante da realidade. Esse disco era muito pesado. Pesado. Até hoje pra cantar o... Caralho. Sobrevivendo no Inferno é um disco pesado. Tem um peso histórico, o peso cultural e o peso contextual. Talvez a prova disso seja Diário de um Detento, que faz referência ao massacre do Carandiru, que ocorreu anos antes do lançamento do disco, em 1990. Naquela ocasião, a polícia de São Paulo entrou no presídio para conter uma rebelião, e só saiu de lá depois de matar mais de 100 detentos e de torturar tantos outros. Quando o Diário de um Detento estourou, essa chacina era uma das coisas que o Brasil se esforçava para não ver e se esforçava para ignorar. Um país que se esforça para ignorar é um país que se esforça para ser ignorante. Só que esse tipo de ignorância é luxo e não está disponível para toda a sociedade. Os integrantes dos Racionais estavam perto demais dessa realidade para poder ignorá-la. E se não é possível ignorar, então o melhor mesmo a fazer é enfrentar. A música Diário de Detento é inspirada nos escritos de Jocenir, um encarcerado por receptação de carga roubada e que relatava em forma de versos as condições desumanas às quais os detentos eram submetidos. Jocenir, como bem se percebe, é o homem de verdade. Ele conhece a realidade na qual escreve, assim como Mano Brown. E essa intimidade com o inferno que dá o nome ao álbum tem um valor histórico. As palavras de Jocenir e Mano Brown exercem um grande peso para a historiografia, pois seus discursos estão dotados de lugar social, conceito do historiador francês Michel de Certeau, usado para designar o lugar de onde se fala e os interesses pelo qual se fala. Como avisa o sociólogo Mário Medeiros, se dependesse das ditas fontes oficiais de viés positivista, o massacre do Carandiru estaria completamente esquecido. O prédio do Carandiru não existe mais, a presença física do Carandiru na cidade de São Paulo não existe mais. Muitas daquelas pessoas que, enfim, estavam presas ali já morreram, não estão mais lá, policiais não estão mais lá, e mesmo os agentes da cena política, governadores, secretário de segurança, comandante da operação, etc., ou faleceram ou não estão mais ocupando esses cargos. Bom, graças ao Diário de um Detento, à letra e ao livro de memórias do Jocenir, não se pode esquecer o que foi o massacre do Carandiru. Utilizar e entender o álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs como fonte histórica seria um absurdo para alguns historiadores do século XIX. Mas, graças a Mark Bloch e à Escola dos Análises, que instauraram um novo olhar sobre os conceitos de fontes históricas,
para a historiografia do século XX. As fontes históricas não se limitam aos chamados documentos oficiais, como registros, batistérios, ordens judiciais ou documentos diplomáticos. Para Bloch, toda produção humana, independente de sua esfera, são resquícios humanos da história. Considerando que a história é o estudo das ações do homem no tempo, as fotografias, propagandas, roupas e músicas devem ser consideradas como fontes históricas. E o álbum Sobrevivendo no Inferno é o mais genuíno exemplo de registro histórico de um passado que o Brasil se esforça para esquecer. Sobrevivendo no Inferno é um grande documento histórico, porque revela muito mais do que só o descaso com a população carcerária e a violência policial nas periferias. Sobrevivendo no Inferno revela também aspectos da realidade sociocultural das comunidades periféricas, como a religiosidade. Segundo o Dr. Acuan Silvério de Oliveira, a estrutura do álbum é inspirada em um culto protestante. Ele escreve: o Sobrevivendo no Inferno é organizado e pensado como uma espécie de culto. Tem a introdução com os cânticos de louvores, a leitura dos Gênesis, a apresentação do pastor e os relatos de testemunhos. Depois vem o grande relato, a atuação do diabo e, no fim, um processo de reflexão. O que nos resta entender é o motivo pelo qual esse álbum simula uma situação de culto, de liturgia. E a resposta tem a ver com o contexto do lançamento do álbum e sua relação com a vida na periferia. Porque naquele momento dos anos 90 você tem um crescimento vertiginoso, real e concreto das igrejas neopentecostais. E, evidentemente, a periferia em peso e os negros estavam adentrando nessas religiões. Tal. Então, como o Racionais está tentando dar conta daquela realidade, ele vai pensar um modelo de discurso que consiga mesclar as duas coisas. Sobrevivendo ao Inferno simboliza uma ruptura no cenário cultural. Antes do lançamento do álbum, a cultura brasileira celebrava a integração e a conciliação. O Brasil celebrou uma identidade racial mestiça e harmônica que talvez nunca tenha existido. Samba, bossa e MPB se pautaram pelo princípio do encontro, da mediação cultural. Com Sobrevivendo no Inferno, o Brasil conhecia um rap que não estava a fim de mediar nada. Aqui não tem proposta nenhuma de conciliação entre as favelas e quem quer um genocídio dentro delas. A única integração possível era entre as favelas que viviam em guerra. Era uma prioridade de todos, entendeu? Lutar pela raça e tal, pela quebrada, era uma prioridade. É uma bandeira única, entendeu? Você não podia haver nem discussão para outras coisas para não dividir. A bandeira era essa. Periferia. Bom, depois nós debatemos outras ideias, quem é corintiano, quem é palmeirense, quem é santista, o que é de Touro, quem é de Ares, mano. Morou? Depois nós debatemos, mas o momento é esse. Nós estamos tem um genocídio acontecendo, mano. Foi um momento que até inimigos se conversaram. Teve quebrada que Racionais uniu quebradas, mano. Uniu bairros que não se conversavam, que tinha guerra. Através do show do Racionais, os caras se uniu, indo até junto comigo. Lideranças que andavam comigo, que começaram a conviver. Hoje as quebradas se conversam. Tinha briga de bairro aqui, bola comia. É por conta desse contexto social que a favela ganhou muitos motivos para odiar. Para odiar a desigualdade, para odiar o fato de que se morre mais cedo, para odiar também aquela falsa harmonia racial. A filósofa Jamila Ribeiro aponta aí outro mérito de Sobrevivendo no Inferno. Segundo ela, esse álbum é a obra que organizou o ódio das favelas brasileiras. Todo mundo deveria entender que os Racionais precisam ser estudados, de fato, porque são os grandes cientistas sociais mesmo, pensando esse país e pensando esse país a partir das realidades mais desiguais que tem, que é o que a população negra passa no Brasil. Mas acho que eles têm de brilhante é que eles conseguiram organizar o ódio. Eu acho que organizar o ódio é importante, porque a gente, quando está numa realidade de muita desigualdade, muita violência, claro que a gente vai sentir ódio daquilo que a gente está vivendo. E aí, às vezes, a gente, nessa expressão do ódio, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que claro que são legítimas, mas muitas vezes que a gente acaba fazendo mal pra gente mesmo, fica alguma coisa meio até kamikaze, muitas vezes. E eu acho que eles conseguiram organizar o ódio de uma maneira brilhante, eles canalizaram isso pra música, para a forma como eles se comunicaram, para a forma como eles estavam pensando na realidade deles. Então, organizar o ódio também é importante, porque o ódio generalizado, sem estratégia,
Às vezes são várias coisas que você faz e que não tem um efeito ali a longo prazo. E eles conseguiram organizar o ódio para ter um efeito a longo prazo. Então hoje qualquer pessoa que vai ler isso aqui, dá pra gente ler e perceber o quanto que tem aqui de carga dessas pessoas que estavam vivendo aquela realidade de denúncia daquilo. Mas eles organizaram o ódio de uma maneira que a estratégia deles foi tão eficaz que fez eles chegarem em tudo quanto é lugar do Brasil e serviu de base para outros grupos que vieram, serviu de base para um monte de gente que conseguiu entender sua realidade e foi criar outros espaços. Então acho que organizar o ódio é fundamental. Eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma maneira brilhante. Tem pessoa que fala pra mim que eu sou um cara muito antiquado, tá ligado? Eu sou muito ligado ao passado, às coisas do passado. Então tudo que eu faço eu penso no passado primeiro. Então a época de 78, 79 pra mim, até 85 foi muito especial, moro? Daí pra frente minha vida transformou. Mas essa época eu não vou esquecer nunca, a época da função, a época das pizzas, moro? Que foi o que me deu a sabedoria que eu tenho hoje pra fazer o rap. E todas as músicas nossas sempre ter alguma coisa do passado, pelo menos as que eu fizer, moro? Porque eu tô sempre com a cabeça no passado, não sei porquê. Entender o passado é uma importante tarefa do historiador. Não apenas entender, mas como diria Mark Bloch, investigá-lo, explorá-lo e interrogá-lo. Sobrevivendo no Inferno ultrapassou o filtro do tempo. 2 décadas depois do lançamento, o álbum continua tão essencial como ele foi. Talvez até mais. Tudo nos leva a acreditar que nas próximas 2 décadas esse disco acumulará mais e mais relevância. Primeiro, porque é um marco histórico, não só de um gênero musical, mas também de um país. Segundo, porque com mais tempo esse disco irá acumular mais histórias e mais frutos também. Já entendemos a importância que Sobrevivendo no Inferno possui a arte para o Brasil, mas como utilizar este álbum em sala de aula para falar sobre violência policial e a realidade das comunidades periféricas brasileiras? Essa é Djamila Thaís Ribeiro dos Santos. É filósofa, feminista e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo e tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet. Mas o que pouca gente sabe é que Djamila já foi professora da rede pública e que já precisou usar Sobrevivendo no Inferno em uma de suas aulas. Uma escola de periferia em Guarulhos, dificuldade imensa para dar aula, sala de aula super lotada. Aquele caderninho do Estado, muito para inglês ver, dos filósofos que a gente tinha que ensinar para aqueles jovens. Eu dava aula no ensino médio, que filosofia é para o ensino médio. E depois de algumas tentativas tentando dar aula e frustrações e tristezas, eu dei a letra O Homem na Estrada para os meus alunos. Comecei a escrever na lousa, assim, eles foram ficando em silêncio, meio desconfiados, por que a professora está escrevendo a letra de rap na lousa. E aí eu lembro de perguntar, e aí, vocês conhecem essa letra? Eles, claro que a gente conhece, professora, não sei o quê. E aí eu falei, então vamos refletir criticamente sobre essa letra, porque isso também é pensar filosoficamente. E aí foram surgindo coisas incríveis, assim, porque os alunos também têm muita questão de autoestima, das pessoas não estimularem, não acreditarem neles. E eu lembro de começar com o título da música mesmo, Um Homem na Estrada, e perguntar, o que vocês pensam sobre isso? O que é um homem na estrada? E aí, muita timidez no início, de repente eles foram falando várias coisas. Reproduzir as composições do álbum em sala de aula pode ser uma das alternativas para abordar temáticas como violência policial, religiosidade, mazelas sociais, entre outros. Utilizar as músicas dos Racionais MCs dentro das salas de aula pode ser uma tarefa primordial para fazer com que os alunos entendam que as fontes históricas não se prendem apenas a documentos jurídicos e que a história não se limita ao livro didático que por muitas vezes é enfadonho e distante da realidade social dos alunos. O uso do Sobrevivendo no Inferno em sala de aula pode ser essencial para que o estudante perceba as diferentes possibilidades de comunicação da história com outras áreas do conhecimento, como era proposto por Mark Bloch e os Anais, fazendo com que eles percebam e investiguem em que partes do álbum são explorados conceitos da história, da geografia, da sociologia, da literatura, entre outros. Também, rodas de debates podem ser promovidas sobre a importância do álbum para que hoje possamos entender a realidade das periferias brasileiras, bem como a promoção de sarais de poesias marginais que ganham destaque após o lançamento do álbum.
batalhas de rap, etc. Enfim, existem infinitas possibilidades de usar a obra dos Racionais MCs para abordar diversas temáticas no ensino da história. Algumas podem até ser estabelecidas por meio de parcerias com outras disciplinas, respeitando a ideia de Michel Dissertot de que é impossível a construção da história isoladamente. Por fim, Sobrevivendo no Inferno já caiu na mão do Papa, já caiu no vestibular, só nunca caiu em descrédito, porque infelizmente tudo que foi cantado em 1997 ainda se aplica no Brasil de hoje. Você pode lamentar pelo país, mas você também pode celebrar esta obra que marca historicamente o momento em que o Brasil não conseguiu mais ignorar a quebrada. E a partir do momento que a gente deixa de ignorar, nos tornamos menos ignorantes. O consolo da quebrada é: melhor ser ignorado do que ser ignorante. O evangelho negro e marginal.